Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, no que possa estar acontecendo aí com você, para que de fato eu possa te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail, um longo e-mail, olha, bem longo mesmo. Ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, me chamo tal, mas pode me chamar de... Então tá, pode me chamar de Larissa, para que eu saiba que o meu e-mail está sendo lido quando assistir o seu vídeo. Então vamos lá. Quando eu tinha 18 anos, conheci um rapaz com quem me envolvi e namorei durante 9 meses. Vamos chamá-lo de Carlos. Ele era uma pessoa muito fácil de fazer amizade, gentil, daqueles conquistadores de mulheres e mulherengo. Durante o tempo que namorei com ele, fui percebendo isso e então terminei por pegar mensagens dele com outras mulheres. Logo após o término desse relacionamento, conheci um outro rapaz que vou chamar de João, aos 19 anos. Ele tinha a mesma idade que eu. Ficamos durante 5 meses e depois começamos a namorar. Na nossa primeira vez, tendo relação, deu para perceber que ele era inexperiente. Ele nunca havia namorado. Então eu imaginei que fosse por isso e que com o tempo melhoraria. Ele era uma pessoa muito boa, sincero, com quem parecia valer a pena ter um relacionamento, mas conforme fui namorando com ele, percebi alguns defeitos que me chamaram a atenção. Ele era barbeiro e sempre ia trabalhar atrasado e às vezes arrumava a desculpa de que estava doente por preguiça de ir trabalhar. Estou te contando esse fato porque será importante lá na frente. Enfim, percebi que ele não era um trabalhador tão dedicado, mas segui porque isso não nos afetava tanto, já que só éramos namorados e morávamos com nossos pais. No começo do nosso relacionamento, a questão da relação até que melhorou. Mas depois de mais ou menos 1 ano de namoro, isso começou a esfriar. Ele não tinha tanta atitude e ficávamos sempre esperando uma atitude do outro para fazermos algo. Com isso, o relacionamento foi virando mais uma amizade e eu não conseguia terminar pelo fato dele ser bom e não querer magoá-lo, pois ele me amava muito. Namoramos durante 2 anos. Aconteceu que, levando esse relacionamento com a barriga, comecei a pensar naquele meu ex, o Carlos, já que o sexo com ele era maravilhoso, tendo em vista que ele era profissional em conquistar mulheres. Como você já disse nos seus vídeos, André, pessoas assim normalmente são muito boas de cama, e ele era. Eu também era louca por ele nessa parte, então comecei a pensar nele sem parar, por uma boa falta de relação no meu namoro atual. Então, depois de muitos dias atordoada, tomei coragem para terminar com o João e mandei mensagem para o Carlos, que já estava morando com uma outra mulher e tinha tido uma filha que estava com 1 ano. Ele me disse que seu relacionamento não estava indo bem e que iria se separar. Queria muito vê-lo, mas disse que só sairíamos quando ele saísse da casa da ex. Em 1 semana ele se mudou de lá e voltou a morar na sua antiga casa sozinho. Marcamos de sair para um motel. E para mim a ideia era clara, não voltar com ele, só matar a saudade. Saímos, conversamos muito e transamos. Foi tudo maravilhoso como sempre e se repetiu por mais algumas vezes. Porém, a ex dele descobriu e começou a me mandar mensagens em todas as redes sociais, perguntando se era verdade que nós dois estávamos saindo. Eu bloqueava e não respondia, então ela fez uma publicação com o nome de nós dois no Facebook, me chamando de nomes de baixo calão e falando que eu estava saindo com um homem casado. Ela era doida, conseguiu até o número do meu pai e mandou para ele: "Você sabia que sua filha está saindo com um homem casado?" Passei poucas e boas, ela ameaçava me pegar na rua, me bater e até vir na minha casa atrás de mim. Eu cobrava uma atitude dele e ele dizia que ela ameaçava não deixar ele ver a filha e então não fazia nada. Eu não queria mais passar por essa situação, então decidi me afastar dele. Meu ex descobriu que fiquei com ele
e me mandou mensagem arrasado perguntando como eu havia tido coragem de fazer isso, de trocar ele por alguém que não valia a pena. Fiquei mal por vê-lo magoado e pedi perdão. Ele me bloqueou e os dias se passaram. Eu morava numa rua e ele morava na rua ao lado. Certo dia, fui num barzinho com um show ao vivo no bairro vizinho e ele também estava lá com um amigo. Eu estava flertando com outra pessoa e ele viu e começou a arrumar confusão. Discutimos, depois fui embora andando e ele veio atrás de mim. Fomos do barzinho até minha casa conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Ele me perguntando se tudo o que eu havia feito era só sobre sexo e eu disse para ele que não era questão só disso, que ele já não me procurava mais e não tinha atitude de fazer nada, que eu tinha um carinho muito grande por ele, mas parecia mais um sentimento de amizade. Cheguei em casa e ele foi embora para a casa dele. Quando finalmente parecíamos estar seguindo nossas vidas, infelizmente o irmão dele se suicidou. Em um dia eu acordei às 5 da manhã e vi a notícia pelas publicações no meu celular, e no mesmo instante me levantei, fui até a casa dele dar um suporte. Sei que talvez eu não devesse ir até lá, já que não éramos mais namorados, mas eu não iria me sentir bem se não o acolhesse, sabe? Já que ainda tinha um carinho muito grande por ele, pela pessoa incrível que ele era, sempre muito carinhoso, eu era muito amiga da mãe dele e também da família. Cheguei lá, só ele estava. A mãe estava resolvendo as coisas burocráticas do velório. Ele estava deitado, então cheguei e o abracei. Ficamos ali em silêncio. Logo a mãe dele chegou chorando muito e já começamos a chorar também. Foi tudo muito triste, André. Ele tinha apenas 18 anos, então passei o dia com ele. Nessa de acolher ele, acabamos nos beijando e ficamos. No dia do velório? No dia do velório? Vocês ficaram? Vocês transaram? Depois disso, voltamos a seguir nossas vidas novamente e não nos falamos mais. Se passaram 2 meses e eu descobri que estava grávida de 2 meses dele. Pô, ai meu Deus, oh. Ai. Assim que fiz o teste de gravidez, comecei a chorar muito e subi desesperada até a casa dele. Cheguei lá com o teste na mão, mostrei para ele e falei, e agora? Ele ficou tão perdido quanto eu e não sabíamos o que fazer. A primeira coisa que fizemos foi sentar e contar para minha mãe. Até porque eu morava com ela. Ela ficou surpresa, mas não reagiu mal, mesmo eu e ele não estando mais juntos. Depois, contamos para a mãe dele, que ficou muito feliz, e para o resto da família. Depois disso, resolvemos tentar novamente, afinal teríamos um filho, e isso mudou toda a minha perspectiva. Não foi uma relação fácil durante a gravidez. Nos tratávamos super bem e com carinho, mas eu não conseguia mais deixar que ele fizesse nada comigo por conta da gravidez. Me sentia estranha, como se o bebê estivesse ali entre nós. Praticamente estava. Ele acompanhou todas as consultas comigo e o parto também. Foi um parto lindo, choramos muito. Depois que o bebê nasceu, ele passou a ficar na casa da minha mãe comigo e assim fomos levando essa relação mais focados no bebê. Ficamos durante 1 ano assim e nos separamos e voltamos algumas vezes porque ele dizia não conseguir acordar cedo para ir para o salão trabalhar e ficava dormindo até 10, 11 horas da manhã. Nossa, não, gente. Meu Deus, eu não sei como que um homem, sabe? Que agora já até é pai. Eu não consigo levantar cedo. Fica dormindo até as 10, 11 horas da manhã na casa da sogra ainda, gente. Não, olha como tem gente que perde a noção total mesmo, né? Total, a pessoa não tem noção. Porque eu acredito que eu ficaria... Bom, eu não conseguiria, né? Até pelo meu estilo de vida, eu não conseguiria saber que eu tenho uma esposa, que eu tenho um filho recém-nascido agora e eu vou dormir até as 10, às 11, sabe? Porque eu não vou levantar para ir trabalhar, para ir lá no meu salão, né? Que eu sou barbeiro. Isso eu acho que seria o cúmulo. Agora, morando na casa da sogra, levanta 11 horas, a sogra tá lá já fazendo almoço, tá com o almoço pronto às vezes. Não. Tem gente que a noção passou longe. Minha mãe só de olho nisso. Até que quando nosso bebê completou 1 ano, fomos morar sozinhos com o neném em uma casa que meu pai me ajudou a construir e tudo foi de mal a pior, eu imagino. Porque se na casa da sua mãe ele já levantava às 11, agora imagine morando só vocês. Ele abriu seu próprio salão, mas sempre ia trabalhar meio-dia, 1 hora da tarde,
Isso quando não faltava e passava o dia deitado assistindo televisão. Com isso, comecei a assumir a maior parte das dívidas, porque ele dizia que o salão tinha pouco movimento, mas eu sabia que era pura preguiça e falta de comprometimento com o serviço. Sempre conversei com ele, o incentivava, falava que se ele não melhorasse, iria deixá-lo. Ele falava que ia mudar. Ia 2, 3 dias trabalhar cedo e depois desandava tudo de novo. Mandei-o embora algumas vezes, mas ele sempre voltava pela carência. Nem era amor, André, mas eu me sentia sozinha e triste com um filho pequeno para criar sozinha. Por um lado, eu também tinha raiva de só a minha vida mudar. Só eu ter a responsabilidade de cuidar do nosso filho, enquanto ele voltava a morar com a mãe, saía, curtia e só passava para falar oi para a criança. Então me prendia nessa relação para, de certa forma, ele pagar. Não se livrar da responsabilidade e não ser livre enquanto eu só vivia para minha casa e para o meu filho. E assim o tempo foi passando e eu fui fazendo dívidas, estourando os cartões de crédito, fazendo empréstimos para conseguir sustentar nós 3. Enquanto ele pagava água e luz, eu fazia a compra do mês, comprava fralda, remédios, roupas e calçados para nosso filho. Pagava gás, internet, tá vendo? Por isso que eu digo que depois o pessoal aí da Red Pill, esses homens aí da Red Pill falando que as mulheres são interesseiras, né? Eu, por vezes, eu não sei em que realidade paralela eles vivem. Porque na realidade real e concreta, o que a gente mais vê, na verdade, são mulheres como essa daqui, ó. Que tem que, por vezes, tá vendo? Eu tenho que me virar, para pagar as contas da casa, a despesa, para fazer... faço das tripas coração, estoura cartão de crédito, faz empréstimo para sustentar os 3, né? Porque o bonito tá lá, às vezes assistindo televisão o dia inteiro. E eu não ganhava o suficiente para suprir tudo isso. Eu trabalhava vendendo batata frita e açaí e comecei até a fazer bolos de pote para conseguir manter a casa. Mas logo consegui um emprego em uma empresa e com 2 meses trabalhando decidi definitivamente me separar dele, já que eu sempre batalhei para comprar as coisas para casa, máquina, geladeira, e ele não ajudava com 1 centavo. Então tive uma conversa séria com ele, choramos muito. Ele disse que eu estava certa, que não sabia por que ele era assim e foi embora. Acontece que eu trabalhava à tarde e chegava em casa só meia-noite. Então eu deixava meu filho na creche e ia trabalhar. Minha mãe chegava, pegava meu filho às 5 da tarde e por volta de 10 horas o pai dele pegava ele na casa da minha mãe e ia para a minha casa. Ele ficou com uma chave do meu portão porque eu chegava muito tarde em casa. Então, para o menino não pegar friagem, permiti que ele ficasse na minha casa. Não sabia até quando isso daria certo, mas só pensava no meu filho e no que era melhor para ele. Mas ainda tínhamos um carinho um pelo outro e começamos a transar algumas vezes que ele ia na minha casa. Mas depois ele saía para festas com os amigos e eu ficava de cara virada para ele, mesmo sabendo que eu não queria voltar. O ego falava mais alto, então isso se repetiu por várias vezes. A gente ficava, ele saía, eu emburrava, ele dizia que fui eu quem o deixou. Eu passava uma semana sem falar com ele direito, o fogo na periquita vinha e eu ficava com ele de novo. Até que, em um belo dia, fiquei sabendo que ele havia ficado com uma menina. Fiquei mal, porque ele dizia que me amava e que eu e meu filho éramos tudo para ele. E desde que nos separamos, nunca mais quis ficar com ninguém. Então perguntei para ele se era verdade. Ele disse que sim e que tinha se arrependido, que estava confuso, me amava, mas nós estávamos separados. Mas sabe quando o tesão sobe depois de uma briga, André? Era sempre esse o motivo das nossas recaídas. Depois das discussões vinha o tesão. Eu o beijava e tudo se repetia. Sem vergonha, né, Ben? Eu, hein? Ai, o tesão sobe depois das brigas. Ai, credo, que coisa horrorosa. Precisar de briga para sentir tesão. Sabe aquela coisa? E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças se acabam no quarto em cima da cama? Leandro e Leonardo, né? Leandro e Leonardo. Ou seja, é um amor meio bandidinho, né? Mas o tempo passou, eu cansei. Graças a Deus, estava na hora, né? Porque tá vendo? Cansa. Tudo tem um limite, gente. Eu cansei, parei de aceitar as migalhas que ele me oferecia e desde então ele não cumpre nem com as responsabilidades de pai.
não pego o menino, a pensão sempre atrasada, coloquei ele na justiça, vira e mexe fico sabendo dos podres dele, que pegou o dinheiro com a agiota, deu fuga de moto da polícia, não vai trabalhar, o irmão dele só anda com gente que não presta, usa drogas, discute com a mãe dentro de casa e vez em nunca ele fala que quer levar meu filho para ficar nesse ambiente. Falei que não permito que meu filho cresça nesse tipo de ambiente. Ele tem apenas 2 anos, falei tudo isso para ele. Ele manda carinha chorando, fala que não é um pai ruim, que queria ser melhor, que a vida dele está um lixo, que não aguenta mais. Eu também não aguento mais tudo isso. Sei que o e-mail ficou gigante, mas gostaria do seu ponto de vista. Como lidar com uma pessoa que assume as merdas que faz, assume que está errado e fica se vitimizando? Então, meu bem, entendendo que isso aqui é pra vida. Provavelmente esse cara vai ser assim o resto da vida. Ele, inclusive, se vitimiza para poder continuar nessa situação. A vítima, por vezes, é conveniente se fazer de vítima. Porque quando eu me faço de vítima, eu quero gerar o dó nas pessoas, tal, e eu continuo na situação. A vítima, ela dificilmente deixa o papel. Pessoas que se vitimizam dificilmente deixam esse papel, gente. Veja bem, uma coisa é aquela pessoa que ela está relatando um acontecimento triste que aconteceu com ela. Ela não está se vitimizando, ela está relatando uma coisa, uma situação ruim que aconteceu com ela. Agora, o que se vitimiza, ele é sempre vítima. Então, você tá vendo? O nome já está dizendo, ele é vítima do universo, que tudo dá errado para ele, que nada dá certo. Então, assim, dificilmente ele toma as rédeas, porque a vítima é vítima. Eu não sou o errado da história. Errado é o universo. Olha o que o universo faz comigo, olha que eu não dei sorte. Então a pessoa vai continuar assim. Então, André, como lidar com uma pessoa que não assume, que assume as merdas que faz, mas fica se vitimizando? Entendendo que há quanto tempo você o conhece? E tem sido assim? Dificilmente muda. Chorando e dizendo que está sofrendo e continua fazendo tudo errado? Sim. Continua fazendo tudo errado porque a vítima não reconhece. Acabei de te explicar. A vítima, o nome já está dizendo, ele se sente vítima. A partir do momento que eu me sinto vítima, o que eu tenho que mudar? O que eu vou mudar? Não, mas ele reconhece que está errado. Ele reconhece e se vitimiza. Então, no fundo, não é um reconhecimento. Não, eu sei que eu faço isso mesmo, eu sei que... Mas ele se vitimiza. É como se ele estivesse dizendo, é assim mesmo, eu sou assim, tenha dó de mim, eu sempre fui assim, eu não sei o que acontece comigo. Não levando em consideração nem o filho. Ih, querida, vai. Isso aqui, pra mim, isso aqui já é caso superado, esse negócio aqui. Ai, não leva em consideração o filho, não leva em consideração... Não leva. Eu atendo o caso aqui em que o cara estuprou a própria filha. No caso, eu atendo a filha aqui, né? Depois de adulto. Chega aqui. Aquela pessoa que já passou por N situações horrorosas, geralmente se sujeitou a relações horrorosas, foi estuprada pelo próprio pai. Então, o pai, né? Eu fico imaginando, outro dia eu estava numa cidade vizinha aqui e eu parei pegar um sorvete e em frente a essa sorveteria tem um parquinho. É antigo esse parquinho, desde a época que eu era criança tinha esse parquinho lá já. Lógico que agora os brinquedos todos renovados, né? Mas sempre teve esse parquinho lá. E aí eu vi uma menina, devia ter uns 9 anos, com um vestidinho assim, vestidinho infantil mesmo, sabe? Tipo uns coraçõezinhos assim. E ela colocando a boneca no balanço e balançando a boneca. Me deu até vontade de chorar, porque eu lembrei das histórias que eu atendo aqui. Crianças com 7, 8 anos sendo abusadas. E eu vendo aquela criança lá, com seus 9 anos, aquela inocência, colocando a boneca no balanço. Eu até chorei, porque eu pensei, olha que inocência, como que o pai pode violar essa sacralidade? Não levando em consideração nenhum filho. Que levar em consideração? Vá. Vai continuar lá dormindo, ficando o dia inteiro lá, não abrindo, não indo na barbearia, não pagando pensão. Presta atenção, tem pai que estupra a filha. Você acha que... não. Nem coloque isso aqui em xeque. Porque tem gente que, meu bem, não tá nem aí pra paçoca. Minha única dúvida é como conduzir o meu filho no meio dessa situação toda, tendo em vista que o pai é um péssimo exemplo para ele. Nunca vou saber o que é isso, pois tenho um pai maravilhoso. Me culpo todos os dias por ter dado um pai desse pro meu filho.
Agora também vai adiantar isso. Agora, não pode cair em alienação parental, né, querida? O seu filho tem que ser um filho que gosta do pai. Se ele vai chegar na conclusão de que o pai não tá nem aí com a vida, ele vai chegar isso só quando ele estiver lá já entrando quase na juventude, já na adolescência, passando da adolescência, entrando para a vida adulta já. Aí talvez seu próprio filho chegue nessas conclusões. Não é você que tem que ficar falando pro seu filho. Seu pai não presta, seu pai não quer nem pagar a sua pensão. Deixa o seu próprio filho chegar nessas conclusões. Você não tem que colocar nada na cabeça do seu filho contra o pai. Deixa que ele chegue nessas conclusões um dia, se é que ele vai chegar. Obrigada pela atenção, André. Amo te acompanhar. Não tem um dia sequer que não assista os seus vídeos. Um beijo enorme. Um beijo, minha querida. Muito obrigado. E é isso. Tá vendo? A gente às vezes faz uma escolha meio equivocada. Quem que nunca fez, né, gente? Quem que nunca fez uma escolha a partir de carência? Quem que nunca, em alguma situação, acabou não empurrando a situação com a barriga? Só que tem situações que trazem consequências pro resto da vida, né? Essa é uma delas. Não estou dizendo que o seu filho é uma consequência ruim. Filho é sempre uma bênção na vida das pessoas, né? É a vida acontecendo. Então, mas é uma relação que, tá vendo? Isso que eu quero dizer pro resto da vida. Ele vai ser o pai do seu filho pro resto da vida. Então, queira ou não, é o tipo de situação que eu vou ter que manter contato. É o tipo de situação que sim, vai me preocupar, porque meu filho vai ter contato, né, com ele, com a família dele. Tem que ter, uai. E te digo mais, uai. Tem situações que às vezes o filho acaba, a depender das escolhas que o seu próprio filho vai fazendo, na juventude para frente ali, ele pode querer, na verdade, se bandear pro lado do pai. Tem essa. Você fez tudo pelo seu filho, você que fazia bolo, vendia açaí, vendia não sei o quê, né? E a mãe, na juventude, seu filho ainda pode querer ficar com o pai, porque começa a se identificar mais com o lado do pai. Tem isso ainda, minha querida. E eu posso mandar no filho no sentido de posso mandar até um certo ponto. Depois, a partir do momento que fez os seus 18 anos, ele é livre. E repito, não é porque então, eu quero evitar isso que agora eu tenho que ficar buzinando na cabeça do meu filho que o pai é horroroso, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Não, pelo contrário. Né? Aí sim que o tiro pode sair pela culatra. Você querer fazer a caveira do pai pro menino e amanhã depois o pai, né, o menino perceber que na verdade você ficou colocando ele contra o pai, ele se revolta contra você e é pior ainda. Por isso que eu digo, siga com muita prudência. Uma coisa é eu educar o meu filho, outra coisa é eu querer educar o meu filho contra o pai dele. Vou fazer minha parte, vou educar o meu filho para que seja uma pessoa de valor, com princípios, que entenda, que consiga ter discernimento do certo, do errado e tal. Mas eu estou dando as bases. Depois, eu estou preparando um terreno para que ele frutifique para coisas boas. Mas depois é com ele. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.